Você conhece uma pessoa que serve a Deus e ela é uma referência, ela é um modelo de cristão, uma pessoa que te inspira, uma pessoa que você admira tanto, uma pessoa que te influencia, uma pessoa que tem, você pode falar, ela é muito parecida com Jesus. Essa pessoa é muito parecida com Jesus, muito parecida com Jesus. Querido, hoje eu quero falar com vocês, quero repartir essa palavra com vocês. Semana passada eu deveria ter completado, ela faz parte daquela palavra de igreja relevante. No Brasil tem muitas igrejas tão boas que eu admiro tanto, pastores tão dedicados, igrejas exemplares. E eu gostaria de completar aquela palavra, né, falando, uma igreja ela se torna relevante, na verdade, se os membros daquela igreja são cristãos relevantes. Eu queria pensar com vocês, né, o que é um cristão relevante nos nossos dias, que é um cristão relevante hoje, que tipo de cristão que o mundo está esperando. E eu gostaria de pensar com você o que é ser relevante, o que é ser um cristão relevante, qual é o significado, né, de ser relevante. Relevante significa estar ou ficar em relevo, ser importante, ser saliente, ser indispensável. É claro que esta minha palavra, eu estou trazendo da ótica do reino de Deus, né, de pessoas destacadas, de pessoas importantes, de pessoas indispensáveis para o reino de Deus, de pessoas que têm se destacado dentro do reino de Deus. Eu escolhi, né, uma pessoa, ainda que tenham muitas outras, e eu percebi como tem gente relevante na Bíblia. E a Bíblia, nas suas páginas, estão cheias de homens e mulheres que foram relevantes para Deus, relevantes para o reino de Deus, que fizeram algo muito especial para Deus. Eu escolhi entre eles, né, um homem de uma vida muito, muito simples. E eu estava hoje de manhã, no primeiro culto, perguntando à igreja se Atos 29, Atos é a história da igreja cristã, se Atos capítulo 29 fosse escrito nos nossos dias, porque só vai até o 28, e lá teria que contar a história das igrejas, será que a nossa igreja faria parte da história de uma igreja relevante nos seus dias? E dentro desse contexto de igreja, a Bíblia fala tanto de nomes de homens e mulheres que foram relevantes na igreja primitiva. E a pergunta que eu fiz é: será que o meu nome estaria em alguma página ou em alguma parte desse capítulo 29? Será que o seu nome estaria registrado em alguma parte desse capítulo 29? Porque o que nós fazemos e vivemos, será que está encontrando relevância para Deus e para a sociedade que nós estamos vivendo hoje? Então vamos olhar a história de um homem muito simples chamado Estevão, no capítulo 7, do verso 54 e verso 56. Ouvindo isto, ficaram furiosos e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus. Gente, é tão lindo quando a gente faz algo para Deus, porque eu sei que você está compreendendo que você faz isso realmente para a glória de Jesus. Talvez muitos de vocês um dia foram no estádio de futebol
E lá no estádio de futebol, senta e levanta. E quando tem um gol, ninguém fica sentado. Porque a paixão impulsiona as pessoas a celebrarem. Então, queria muito que você compreendesse que nós não queremos fazer outra coisa senão participar desse culto de tal maneira que o nome do Filho de Deus seja exaltado. E Estevão viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. E ele disse: eu vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Ou seja, Estevão viveu uma vida tão relevante, que o céu colocou os olhos em Estevão. Quando Jesus estava vivendo aqui na terra, ele disse assim: não fica preocupado se você perdeu uma oportunidade, que depois vai ter outra, viu, meu irmão? Não fica, né, não fica triste não, vai ter outra logo depois, né? Deus disse realmente em relação ao seu filho. Ele olhou do céu e disse: este é o meu filho amado, e nele eu tenho grande alegria. Ele tinha grande contentamento, porque ele estava vivendo de uma forma muito relevante. Verso 57. Mas eles taparam os ouvidos e gritaram bem alto, lançaram-se todos junto contra ele, arrastaram para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, ele orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E dizendo isto, adormeceu. Mas eu fui olhar um pouco antes, o que fez desse homem se tornar uma pessoa tão relevante. Porque Estevão era um cristão relevante na sua geração. E eu encontrei um pouquinho antes no livro de Atos a história de Estevão, como ele começou realmente a se destacar entre os irmãos, e surgiu por causa de um problema na igreja. A igreja estava crescendo muito, e quando a igreja cresce muito, alguns problemas vão acontecer, algumas reclamações vão vir. Porém, a reclamação precisa ser dirigida a pessoas que podem resolver os problemas. Queridos, se nós observamos um problema e falamos com pessoas que não podem resolver o problema, isso caracteriza murmuração. Isso não vai ajudar nem na sua vida, nem no corpo de Cristo. Não é que a igreja não possa ter problemas, mas ela precisa, se tem, ser dirigida a pessoas que possam resolvê-los. E é isso que a igreja nesses dias fez. No capítulo 6 diz assim, começando no primeiro versículo: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, houve reclamação dos helenistas contra os hebreus, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Meus irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais os encarreguem desse serviço. E quanto a nós, consagraremos a oração e o ministério da palavra. O que pareceu bem e agradou a toda a comunidade. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Sabe como Estevão começou a se tornar uma pessoa relevante? Porque havia uma necessidade de serviço na igreja, e ele foi escolhido para servir. Ele era discípulo, mas ele não estava entre os discípulos mais importantes da igreja naqueles dias. Mas ele disse: se tem um problema na igreja, se precisa de alguém que trabalhe, eu quero ajudar. E nesse coração de serviço, Estevão começou a se destacar. Agora, eu queria pensar com você um pouquinho, como nós podemos nos tornarmos pessoas
relevantes nos dias de hoje. Queridos, por algum tempo até, eu acho que nós como igreja, na visão de células como nós trabalhamos, até de alguma forma não fizemos tão correto como Deus queria, eu penso, porque focamos talvez demais numa área da igreja, imaginando que as pessoas que são líderes de célula, que estão trabalhando, para a multiplicação das células, eles são assim, cristãos relevantes, e são mesmo, mas onde eu acho que penso que nós podemos ter errado, de não reconhecer outros irmãos, que também estão trabalhando na obra de Deus, e são tão relevantes quanto. Mesmo quando eu chego aqui no estacionamento, eu vi um irmão bem novinho, esses dias ali, ele converteu agora, e ele servindo ali no estacionamento, ele ainda não tem experiência para ser um líder de célula, mas se ele está servindo a Deus de todo o coração, ele já é um cristão relevante para a glória de Deus, ele já está fazendo algo relevante para a glória de Deus. Então, queridos, eu estou pensando muito que há muita gente que está hoje servindo a Deus, trabalhando na obra de Deus, e é um cristão relevante nesses dias, eu creio. Agora, por outro lado, eu também preciso ajudar vocês a pensar em algo muito básico para o reino de Deus. Eu esqueci de falar no começo que essa semana, esta palavra foi pregada nas células antes de ser pregada aqui. Os líderes, nessa semana, já ministraram sobre esse tema. E na terça-feira nós queremos muito ver como é que foi. Quantos foram abençoados lá na célula para essa palavra? Diga aleluia. Isso, então, eu estou pregando depois dos líderes, de certa forma, eu que estou aprendendo com eles agora. Então, eu quero trazer alguns pontos muito básicos, para que realmente uma pessoa se torne relevante no reino de Deus. Primeiro deles é que, para ser relevante no reino de Deus, a porta de entrada para o reino de Deus se chama arrependimento. Diga arrependimento. Arrependimento. Vamos ler alguns textos que falam sobre isso. Arrependimento é a porta de entrada para o reino de Deus. Em Romanos 3:23 está escrito assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A palavra de Deus diz que todos pecaram, diga assim, todos pecaram, e o pecado do homem o separou de Deus. O pecado do homem o separou da glória de Deus. Todos pecaram, estão separados da glória de Deus. É necessário entendermos isso. Em Romanos 6:23 tem uma notícia boa: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é boa notícia. O homem estava separado de Deus, ele estava separado da glória de Deus, ele estava morto nos seus pecados. O salário do pecado é a morte, e ele estava perdido. Porém, quando Jesus veio ao mundo, ele veio para perdoar os nossos pecados e para reconciliar o homem com Deus. Queridos, esta palavra arrependimento, ela ficou tão distante do vocabulário da igreja, porque hoje nos nossos dias, talvez o que nós falamos é que a pessoa deve ir lá para a célula, depois ela vem para o culto de celebração, e ela é recebida na igreja, e ela já se torna membro da família de Deus. Tudo isso é muito lindo, mas isso não terá nenhum valor se ela não tiver experimentado o arrependimento dos seus pecados. Precisa reconhecer: eu sou um pecador, e eu estou perdido, eu estou longe de Deus, e o arrependimento vai fazer parte desta história. No livro de Atos, olha a mensagem da igreja nos dias em que Estevão estava vivendo. No capítulo 2, verso 37, essa era a pregação da igreja naqueles dias. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos,
E eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, e para todos quantos o Senhor nosso Deus os chamar. Olha aqui uma coisa, queria chamar a sua atenção, né? A mensagem de Pedro era: arrependei-vos. O coração deles ficou aflito, diz a palavra de Deus, enquanto ouviam a ministração da palavra, e a mensagem era essa: vocês precisam se arrepender, mas tem outra coisa que vocês precisam fazer. O que é? O que é? Leia o texto, por favor. Vocês devem arrepender, e cada um de vocês seja batizado. Seja batizado. Queridos, nós distanciamos tanto dessa mensagem, que o ano passado nós demos conta de muitas pessoas que elas achavam que só o fato de fazer parte de uma célula, de fazer parte do culto de celebração e andar no meio da família de Deus é suficiente, não precisa batizar não, eu estou na igreja, mas eu não quero batizar. E nós ficamos muito preocupados com isso, porque se alguém realmente está arrependido dos seus pecados, ele vai querer obedecer a palavra. O batismo é uma declaração pública de compromisso com Deus, e nós precisamos levar as pessoas a terem compromisso com Deus. No dia, agora terça-feira, né? Terça-feira nós vamos ter, né, a nossa primeira reunião da classe Nova Criatura para o batismo, que vai acontecer no dia 1º de maio. Eu queria perguntar: onde estão as pessoas que não foram batizadas ainda, mas em nome de Jesus vão ser? Levanta bem alto, bem alto, bem alto a sua mão. É um prazer nosso poder ensinar a palavra de Deus sobre esse tema, para que você possa não apenas arrepender, mas também ser batizado para a glória de Deus. Eu creio, o arrependimento é a porta de entrada para o reino de Deus. Agora, depois, nesse processo de arrependimento, tem uma coisa muito linda que vai acontecer. Diga assim: o novo nascimento. Diga bem bonito: o novo nascimento. Talvez haja pessoas na igreja que, se eu perguntasse para você sobre o novo nascimento, talvez você, não sei se você saberia responder, mas para quem sabe, eu sou muito grato a Deus. Se você não sabe, eu vou te ajudar um pouquinho aqui. Eu acho que daí a pouquinho a gente já volta no telão. Já voltou, tá ok, obrigado. Novo nascimento. O que é o novo nascimento? João 3 vai explicar o que é o novo nascimento. O novo nascimento. Só para você entender também, que você não estava, né, desde que nós tivemos MDA Jovem, nossos jovens ficaram tão cheios do Espírito Santo, quando fala sobre a palavra de Deus, eles já fazem barulho aí de alegre que está o coração deles. E eu estou muito grato a Deus com os jovens. Essa turma aí é demais. Esse aqui é o terceiro domingo, dia 17 à noite, todo o culto vai ser dirigido pelos jovens, meu irmão, todo o culto. E adolescentes também, desculpe, eu só falei jovens, adolescentes também. E vai ter uma pregadora internacional. Ela vai estar pregando, ela vai vir direto lá da Vila São Pedro para cá. É impressionante. Gente, uma palavra que eu quero que você ouça, que Deus gerou no coração da Juliana. Você jovem não pode perder adolescente aquela noite, você que sempre vem à noite. É uma palavra que mexeu com o meu coração. A base de todo o pecado do homem se chama orgulho. Pensa numa palavra forte. Deus vai dar muita unção para Juliana e todos os jovens e adolescentes dirigindo o culto daquela noite. Eu estou com muita expectativa. Vai ser um derramar de Deus, eu estou certo. Vai ser muito lindo, porque essa próxima geração que está vindo aí dos nossos filhos é abençoada como nós, ou muito mais, em nome de Jesus. É verdade, vocês são demais.
Aí Nicodemos queria saber sobre o novo nascimento, que ele não sabia. Então ele foi falar com Jesus. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Agora sim, eu gosto de pensar. E ele veio a Jesus à noite, ele disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que o Senhor está fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito Santo. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Então disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende estas coisas? Asseguro-lhes que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, pai da criança, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Agora todo mundo lê o verso 16 junto para eu tomar água. Vamos lá? Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E este é o julgamento: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que veja claramente que as suas obras são realizadas em Deus. Repita essa frase: o passado ficou no passado. Você vai entender um pouquinho mais para frente essa frase. O passado ficou no passado. Esse novo nascimento que a Bíblia nos fala, o novo nascimento, ele está nos dizendo que se a minha vida está em Cristo, então eu sou uma nova criatura, ou seja, eu nasci de novo. O novo nascimento, ele é consequência do arrependimento. Eu esqueci de falar essa frase, sempre falo quando falo sobre arrependimento, que arrependimento, no grego a palavra é metanoia, ou seja, mudança de pensamento. Mas eu queria explicar um pouquinho para você, o que acontece com arrependimento que vai te levar ao novo nascimento. Então você estava andando numa direção, você encontrou a salvação, e a palavra de Deus diz que você então vai ser uma nova criatura. O que vai acontecer? Você arrependeu, você vai voltar
não vai mais andar no mesmo caminho. Por exemplo, deixa eu ler o texto, depois eu te explico. Leia o 17 para mim, por favor. Portanto, o verso 18 diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados do homem, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Ou seja, você estava indo numa direção, você ouviu a palavra de Deus, você entendeu a palavra de Deus, você entendeu que estava errado, e agora você confessa os seus pecados, arrepende, e agora você muda de direção. Por exemplo, eu lembro quando a gente pregava arrependimento, bem simplesinho assim. Você está chegando na igreja, você não conhecia a palavra de Deus, nem a vontade de Deus, você fumava, jogava, bebia, se prostituía, adulterava, fazia tudo que é coisa de ruim. Agora a luz do Evangelho entrou dentro de você. Então você vai mudar de direção, e quando você muda de direção, você abandona o pecado. Diga: abandonar o pecado. O novo nascimento não é outra coisa, senão um momento em que você, por causa do arrependimento, você abandona o pecado. Você fumava, você não vai fumar mais. Diga: não vai fumar mais. Diga bem alto, porque isso é um dos sinais do novo nascimento. Não vai fumar mais. Diga assim: não vai beber mais. Cachaça, é isso mesmo. Vai beber cachaça, é isso mesmo. Diga assim: você não vai prostituir mais. Queridos, isso é muito sério. Se alguém está em Cristo, ele tem uma nova natureza dentro dele. Aquelas coisas, aquela inclinação para o pecado, agora vai fazer com que ele não queira mais aquele tipo de vida. Ele quer agora, se ele era muito sujo moralmente, então agora ele vai ser inclinado para a santidade. Vou falar uma coisa para você: é necessário que haja um novo nascimento, para que a transformação possa continuar sendo feita na vida do homem. Tem que haver o antes e depois de Cristo. Diga: o antes e depois de Cristo. Diga bem bonito: o antes e o depois de Cristo. Não pode ser a mesma coisa. Você não pode agora viver as coisas que você vivia antes de Jesus. Até eu fiquei distraído agora. Não pode. Querido, sabe de uma coisa que eu realmente creio? Você vai observar isso. Se nós continuarmos sendo ajudados pelo Espírito Santo, e levantar o nome de Jesus bem alto, ainda que isso às vezes nos custe muito, irmãos, porque eu sei que não é fácil, mas a Bíblia diz: quando eu for levantado, atrairei muitos para mim mesmo. Você vai ver como vai multiplicar a salvação nessa casa, se nós continuarmos querendo levantar bem alto o nome de Jesus, bem alto o nome de Jesus. Se você contribuir com o Espírito Santo, você sabe o que vai acontecer? Daí uns dias, pessoas vão vir domingo à noite só para ver o que está acontecendo aqui. Você vai ver só. E tudo que está acontecendo nesta casa são pessoas que, como eu, querem levantar bem alto o nome do Filho de Deus. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Deixa eu falar muito forte sobre isso, irmão, irmã. Se você está em Cristo, o pecado não pode atrair você. Não pode. Por exemplo, se você está em Jesus, se você está nele, você tem a nova vida. As coisas velhas ficaram para trás. Só para a gente glorificar Deus, eu queria assim que ficasse de pé todos aqueles. Faça isso com uma forma de gratidão, dê um brado de vitória
O álcool, as drogas, a imoralidade, o pecado já ficou para trás na sua vida. Você que já venceu tudo isso, fica de pé e dá um aplauso bem forte a Jesus. Dá um aplauso bem forte. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Pode sentar, meu irmão, pode sentar. Eu posso sim. Hoje de manhã eu estava falando sobre isso, não é só para... Mas eu já falei algumas... Hoje, Joel, eu estava almoçando com um casal muito querido, que foi seu amigo desde a sua mocidade. E era seu amigo quando você era cabeludo e torto. Joelzinho, fica de pé só para a gente saber. Você não tem ideia da tortura que era esse homem. Você não tem ideia. Mas não só ele, nós um dia andávamos tão errado, mas quando encontramos o Filho de Deus, a nossa vida mudou. E eu não consigo imaginar, Joel, você fazendo as coisas que você fazia, porque se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Glória a Deus, aleluia. Esta é a boa notícia. Agora, a Bíblia diz que tudo isso Deus fez para reconciliar o mundo com Ele. O mundo estava separado de Deus, mas agora, através do sacrifício do seu Filho, Ele está reconciliando o mundo com Ele. E Ele deu a nós, olha que coisa linda no final do verso 19, Ele deu a nós o privilégio, confiou a nós a mensagem da reconciliação. Ou seja, o nosso trabalho é falar para as pessoas: você não deve mais nada para Deus, o Filho de Deus já te perdoou, você já está reconciliado com Deus, é só desfrutar da comunhão com Deus agora. É a mensagem da reconciliação que nossas células pregam, que nós pregamos e anunciamos para a glória de Deus. A terceira coisa que vai fazer, então, uma pessoa ser relevante para Deus, para a igreja, para a família, para a sociedade. Primeiro é o arrependimento, segundo é o novo nascimento, e terceiro é ter o caráter de Cristo. Diga: o caráter de Cristo. O caráter de Cristo. Querido, isso é muito impressionante. Se você tem eu posso usar Cristo de vez em quando, aí você pode ficar um pouquinho descansado, porque é só quando eu uso Jesus é que você vai fazer aquele barulhão lá, tá bom? Então, eu também te ajudo nisso e você pode descansar um pouquinho. Queridos, o caráter de Cristo. Quando uma pessoa tem o caráter de Cristo, ela é uma pessoa, ela passa a ser uma pessoa relevante. Lá no seu trabalho, se você, e eu sei que você tem o caráter de Cristo, as pessoas te admiram, você influencia as pessoas. Se você lá no seu trabalho, eu já vi tanta história assim, né? Se o patrão manda todo mundo mentir, mas aí você diz que você não vai mentir porque você tem o caráter de Cristo, as pessoas admiram você. E quando tem um cargo de confiança naquela empresa, ele vai procurar um cristão que é relevante para dar nas mãos dele aquele cargo de confiança. Na sociedade a mesma coisa. Quem tem um caráter relevante, o caráter de Cristo, se torna uma pessoa relevante. Vejamos o que diz Paulo aos Filipenses capítulo 1, verso 20 e 21. Aguardo ansiosamente, espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O que Paulo está dizendo? Eu quero viver de tal maneira que eu quero glorificar a Deus no meu corpo. Ou seja, quem eu sou e aquilo que eu faço vai glorificar a Cristo. O caráter de Paulo era para engrandecer o reino de Deus. Querido, quando você tem o caráter de Cristo, quando você vive realmente, né, uma vida semelhante ao Filho de Deus, então você vai ser uma pessoa relevante.
Você vai ser uma pessoa respeitada. Você vai ser uma pessoa muito honrada. Em João, 1 João capítulo 4, verso 17, está escrito assim: Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo manifestemos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Ou seja, eu lembrei, né, de uma coisa que tem lá em São Paulo, que chama malufismo. Você sabe o que é malufismo? O que é malufismo? Você já ouviu essa expressão? Malufismo são pessoas que admiram Maluf e seguem os seus ensinamentos políticos. Paulo Maluf, malufismo. Então é quando alguém se identifica, né, com uma causa, malufismo. Nós somos chamados de quê mesmo? Cristãos. O que é um cristão? É alguém que é parecido com Cristo. E a Bíblia diz que como Cristo é, nós somos também nesse mundo. Minha vida tem que ser parecida com a vida de Jesus. Sua vida precisa ser parecida com a vida de Jesus. As pessoas precisam olhar para nós e ver as marcas de Cristo na nossa vida. É isso que significa ser um cristão. Paulo diz: eu não serei envergonhado, porque eu tenho a determinação que Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. A maneira como eu vivo, o nome de Cristo será engrandecido, porque eu tenho o caráter de Cristo. Você acha que Cristo mentia? Diga bem bonito: Cristo mentia? Não mentia. Eu minto? Se você ficou na dúvida, o meu caso está feio. Você acha que eu minto? Posso mentir? Por que não? Não posso mentir porque sou cristão, eu represento a Cristo. Você acha que a Juliana mente? Por quê? Ela representa Cristo. Você acha que o Osni mente? Por quê? Porque ele representa Cristo. E você mente? Por quê? Porque você representa a Cristo. Eu posso me prostituir? Por quê? Porque eu represento a Cristo. Você pode se prostituir? Por quê? Porque você representa a Cristo. Representar é fazer o que Ele faz. Se Jesus vivesse nesses dias, você acha que Ele assistiria Big Brother? Você acha que eu assisto Big Brother? Por quê? Porque eu represento a Cristo. Você assiste Big Brother? Por quê? Porque você representa a Cristo. Paulo diz: Cristo vai ser exaltado no meu corpo, quer na vida, quer na morte, porque eu vivo para Cristo e Cristo vive em mim. Eu lembro de um livro que eu li muitos anos atrás, muito interessante o livro, Em Seus Passos, que faria Jesus. Esse livro me ajudou muito. Em seus passos, andando onde você anda, o que Jesus faria? O que Ele faria? Essa é uma pergunta que eu deixo com você. 1 Pedro: vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo que eles os acusam de praticarem o mal, observe as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Que eles vejam as suas boas obras. Gosto mais desse texto. Eu queria poder ler esse texto para todos os cristãos que estão em Brasília no Congresso Nacional. Pois estamos tendo cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor,
mas também aos olhos dos homens. Se a gente pudesse só ler esse texto para aqueles homens lá, espero que ajudasse. Porque eu não zelo apenas por aquilo que é honesto diante de Deus, eu também zelo por aquilo que é honesto diante dos homens. Eu acho que foi na minha casa, eu não sei, estava conversando sobre esse tema hoje com alguém. Eu só lembro dessa pergunta assim. Alguém, eu acho que foi lá em casa: pai, se todos os cristãos pagassem suas contas em dia, já não seria um bom testemunho? Meu Deus, só uma coisa simples, relevante, faria a igreja ser relevante, uma coisa muito simples. Se cada um de nós honrasse com os compromissos assumidos, a igreja se tornaria relevante. Se cada um de nós pudéssemos viver essa vida em Cristo, a igreja vai se tornar relevante. Gosto da tradução que eu tenho aqui. Aqui está: fale e age como quem vi. Eu gosto da tradução: assim falai e assim procedei. Diga: assim falai e assim procedei. Se nós formos coerentes nisso, falar e proceder igual, não falar uma coisa, mas depois fazer outra coisa, mas falar, você adora a Deus, então você vai viver como um adorador. E por último, pessoas relevantes são pessoas que brilham para Cristo. Diz assim: vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, assim ilumina toda a casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Jesus, Ele quer colocar a sua vida em destaque. Ele quer que você seja relevante. Ele diz: a luz não é para ficar escondida. Nós não temos luz própria, nós refletimos a luz de Cristo. Agora, essa foi muito boa que eu descobri para essa pregação, que é do crente vagalume. O crente vagalume, diga: o crente vagalume. Dá uma piscada e apaga. Pisca domingo na igreja e segunda-feira já apaga. E só vai dar uma piscadinha lá no outro domingo de novo. Mas não é para isso que Deus nos chamou. Ele nos chamou para brilharmos a luz de Cristo. Brilharmos a luz de Jesus, da palavra de Deus, ela brilha sobre nós. Nós apenas refletimos a luz. Salmo 119. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e a luz que clareia o meu caminho. O arrependimento é um divisor de águas. O novo nascimento é a oportunidade quando você recebe um novo coração. Darei a vocês um coração novo e porei em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. E olha a promessa: porei o meu espírito dentro de vocês. Não, essa você tem que... Meu Deus. Ele diz que ele vai colocar o Espírito Santo dentro da gente. Porei o meu espírito dentro de vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Efésios 5:8. Se você quer ser uma pessoa relevante, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz. Vivam
como filhos da luz. E por último, eu quero que você coloque-se de pé, por favor, e leia bem alto comigo este versículo. Coloque-se de pé, por gentileza, e quando eu contar 3, fale esse versículo mais alto que você puder. 1, 2, 3. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Se a gente continuar buscando o Espírito Santo, esse culto da noite vai ser um fogaréu só, meu irmão. Vai ser um fogaréu só.